que significa, o que está acontecendo. Eu só sei de uma coisa, que quando as ações lá na Bolsa de Valores de Tóquio caem, eu sei que isso vai afetar o bolso de todos os moradores do planeta Terra. Nós estamos vivendo tempo em que as pessoas estão completamente dependentes de números, de dinheiro. O número 666 denuncia este nosso tempo em que a sociedade inteira é viciada em números. Assim, que quando alguém aparece lá na Bolsa de Valores, você pode ter certeza, qualquer aumento, qualquer baixa, isso vai afetar o seu bolso. O número 666 fala de um tempo em que adquirir, possuir, comprar, consumir é mais importante do que ser. As pessoas no nosso mundo dão muito mais valor para uma pessoa que possui posses, para uma pessoa que possui uma poupuda conta bancária, uma pessoa que tem um extrato bancário bem convidativo. As pessoas valorizam muito mais as pessoas por aquilo que elas têm do que por aquilo que elas são. Não interessa se você é servo de Deus, não interessa se você é fiel ao Senhor ou não, não interessa se você é de caráter ou não, o que interessa é se você tem. E este espírito, infelizmente, pastor Eduardo, tem entrado dentro das igrejas. Números, números, números. Irmãos, eu creio na doutrina bíblica do dízimo. Eu creio na doutrina bíblica da oferta, da contribuição para a obra do Senhor. Eu creio que quando as pessoas têm um coração aberto e são generosas para a obra de Deus, que Deus abre o céu sobre a vida delas e as abençoa. Mas eu tenho visto, pastor Eduardo, um abuso terrível dentro de evangélicas com relação a dinheiro. Números, números, números. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua igreja. A igreja do Senhor não depende do dinheiro. A igreja do Senhor não depende de mamon. A igreja do Senhor depende do Jeová Jiré. Depende do Senhor dos senhores. É dele que vem o nosso sustento. É dele que vem a nossa bênção, no nome de Jesus. A primeira coisa que o número 666 me fala é a respeito deste tempo terrível. Para mim, a doutrina da prosperidade, eu creio que Deus prospera. Mas a doutrina da prosperidade, como ela tem sido pregada em alguns lugares, é tão nociva, é tão nefasta, é tão terrível para o povo de Deus, como foi o docetismo, uma doutrina dos primeiros séculos da igreja, que dizia que Jesus Cristo não tinha vindo em carne, mas ele era um fantasma. Isso levou o apóstolo João a escrever o evangelho de São João, e ele começa defendendo já, e dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, para provar que Jesus era carne. E eu venho aqui, em nome de Jesus, para denunciar, meu irmão, Deus quer te abençoar sim, Deus quer prosperar você, mas se Ele não prosperar, continue sendo fiel a Ele, porque Ele é Senhor dos senhores, Ele é o nosso Deus, é Ele que é o Senhor, e nós que somos servos no nome de Jesus. Amém? Segunda coisa que o número 666 me fala, de 3 demônios, levantados por Satanás. E eu já comecei a dizer, esses demônios atuam em algumas áreas da vida das nações. Primeiro, atua na vida religiosa. Você sabia que os 3, Baal, Mamon e o anticristo, exigem ser adorados? A maior obsessão de Satanás é ser adorado como Deus. Isso é uma ideia fixa na vida dele. Isso está escrito lá em Ezequiel, capítulo 18, e também Isaías, capítulo 14, onde falam da queda de Satanás. E ali no capítulo 14 de Isaías, é dito, eu subirei acima das nuvens, até as mais altas alturas, até o trono do Altíssimo, e assentarei no seu trono, e serei como ele. O maior desejo de Satanás é ser adorado, é ser cultuado como Deus. Quando Jesus, depois de 40 dias e 40 noites de jejum, lá no deserto,
o diabo aparece para ele num êxtase, numa visão. E diz para uma das tentações que ele faz a Jesus é o seguinte: tudo isso te darei. E ele mostra a glória do mundo. Ele mostra as riquezas do mundo. Ele mostra os poderes. E diz: tudo isso te darei, se você prostrado me adorar. Porque a mim foi entregue. Sabe o que eu acho engraçado? É que Jesus não questionou o fato do diabo realmente ser o príncipe deste mundo. Pelo contrário, mais na frente, Jesus diz: aí vem o príncipe deste mundo e não tem nada a ver comigo. A Bíblia diz que ele é o Deus desse século. O diabo quer ser adorado, mas como ele sabe que ele não será adorado diretamente, então ele usa, sabe de quê? De subterfúgios. Ele usa de sutilezas, ele usa de artimanhas para enganar as pessoas. E as pessoas, sem saber, estão adorando, se prostrando diante de Satanás. As três pessoas da trindade satânica exigem receber adoração. Segunda coisa, esses demônios atuam na cultura e no pensamento coletivo. Como é que eles fazem isso? Eu vou falar algo, mas eu vou falar mais sobre isso na segunda mensagem. Você sabe que o diabo não tem mais poder nenhum, a não ser um que eu vou falar daqui a pouco. A Bíblia diz que o único poder que o diabo tinha é que ele tinha a chave do inferno e da morte. Mas quando Jesus morreu, crucificado naquela cruz, diz a Bíblia que ele desceu às partes mais baixas. E a Bíblia diz que ele tomou das mãos de Satanás a chave do inferno e da morte. E lá no Apocalipse capítulo 1, Jesus diz: eis que eu venci a morte. Eis que estou vivo e tenho nas minhas mãos a chave do inferno e da morte. O diabo perdeu quando Jesus morreu ali na cruz e quando ele ressuscitou. Porém, o diabo tem uma arma nas suas mãos. E a arma mais poderosa de Satanás se chama cultura. A arma mais poderosa que Satanás tem nas mãos se chama pensamento coletivo, sugestão. Quando o diabo foi tentar Eva, ele não levou a Eva à força a comer da árvore que estava no meio do jardim. Não, o que o diabo fez? Ele jogou uma ideia, ele jogou uma sugestão, ele convenceu ela com mentiras. Ele disse: Eva, é assim que Deus disse, e está lá, 2 pontos. Quando há 2 pontos, significa afirmação. Ele está dizendo: Deus disse, Eva. Porém, depois ele coloca uma dúvida na palavra de Deus. Ele diz: não comereis de toda árvore do jardim, e um ponto de interrogação. É assim que o diabo faz. Ele joga uma ideia duvidosa, ele joga uma mentira. E Jesus falou que ele é o pai da mentira. Apocalipse diz que o diabo que ele é o que engana as nações. Ele veio para enganar, meu irmão. Ele veio para jogar ideias. Essa é a força de Satanás. E ele usa a internet, ele usa a televisão, ele usa a mídia para lançar as suas ideias malignas. Esse é o poder que ele tem nas mãos hoje, de enganar. E a Bíblia diz que as nossas armas são poderosas em Deus para desfazer o quê? Fortalezas, para desfazer raciocínios, para desfazer culturas. É por isso que a Bíblia diz assim, ó: não vos conformeis com este mundo. Sabe o que significa não se conformar com este mundo? É como aquela pessoa que faz um pudim ou uma gelatina e em estado líquido ele coloca a gelatina dentro de uma forma, leva na geladeira e depois quando ele tira, aquela gelatina tomou a forma da forma. Quando Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, está dizendo, não tome a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só há uma maneira de nós renovarmos a nossa mente. É o que nós estamos fazendo aqui hoje à noite. É a ministração da palavra de Deus. No nome de Jesus. A espada do Espírito pode transformar a sua vida nesta noite. Aleluia. Então o diabo, ele tem como obsessão ser adorado como Deus. Então o que ele faz? Ele levanta 3 principados. Primeiro, Baal. Depois Mamon. Depois o anticristo. E daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho mais. Se você não entender,